Compartilhar com a igreja algumas lições, na real 3 lições que o apóstolo Paulo ele nos direciona, lições que nós devemos aplicar na nossa vida, e durante essa mensagem nós vamos caminhar por algumas cartas de 1ª a 2ª Timóteo, nós vamos ler um pouquinho em Tito, e nós vamos aprender também o contexto, entender, o contexto de que maneira foi escrita, para quem e qual era o objetivo de Paulo com essa carta. Eu queria convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias, por favor, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3. E daí nós vamos pulando, estou no dueto hoje com a Laura, A Laura Barros está ali. E ela vai nos direcionar a 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E daí em diante nós vamos lendo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Versículo 5, ele diz assim, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita em você. No versículo 6 ele diz assim, venho lembrar-lhe para que reavivas o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Repita comigo, de poder. E no finalzinho do versículo 14, ele dá uma instrução que, quando eu li, eu fiquei maravilhado, que diz assim: guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Dizer que Ele é santo, maravilhoso, e agradecer porque Ele nos instrui. Ele deixou um livro aqui para que pudéssemos caminhar em direção a Ele e aprendêssemos a cada dia a chegar e sermos santos, assim como Ele é. Quem escreve essa carta já diz na nossa Bíblia que é o apóstolo Paulo. E antes, o apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor daqueles que pregavam o evangelho da cruz. Paulo, ele era um justiceiro, ele queria acabar com todas aquelas pessoas que estavam indo contra as leis, que estavam falando que havia um homem que salvava, um homem que perdoava pecado, um homem que mudava vidas. E ele, durante muito tempo de sua vida, ele seguiu assim, dessa maneira. Porém, Paulo ele vai ter um encontro com Deus no caminho de Damasco. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para Paulo e pergunta: por que você me persegues? E depois daquilo, Paulo tem a sua vida transformada. Após o encontro com Jesus, Paulo tem a sua vida transformada. Como nós sabemos da história, ele fica cego e logo depois ele tem a sua visão novamente. Um homem de Deus que foi direcionado pelo próprio Deus retornou a visão a Paulo. Paulo voltou a enxergar. Paulo se preparou e se tornou um grande mensageiro. E nós podemos dizer que ele foi um dos grandes apóstolos, um dos grandes mensageiros da palavra de Deus de
todos os tempos. Paulo, ele dedicou a sua vida até a morte por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele dedicou a sua vida até o final pelo Evangelho da cruz, que outrora ele perseguia e depois ele se tornou perseguido pelo amor de Jesus. Paulo, ele acreditava com toda a certeza, toda a intensidade do seu coração, que havia um homem que viveu entre nós, habitou no meio de nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e foi assunto aos céus. E nos deu a esperança de que voltaria para buscar a sua igreja. Paulo pregava também sobre o Espírito Santo, em que enquanto Jesus não voltasse para buscar a sua igreja, o Espírito Santo, ele seria o nosso consolador, ele seria o nosso capacitador para que pudéssemos fazer obras iguais ou maiores de que Jesus fez na terra. E Paulo dedicou a sua vida a escrever cartas para igrejas específicas, lugares específicos, a fim de exortar, a fim de ensinar, endireitar caminhos, a fim de melhorar aquelas pessoas que estavam largando o verdadeiro evangelho. Ele vai escrever cartas aos Colossenses, ele vai escrever para Éfeso, ele vai escrever para Timóteo, que era um jovem pastor, e nós vamos aprender isso. E assim ele dedicou a sua vida em escrever cartas direcionadas com objetivos claros, para que o Evangelho de Deus pudesse avançar. Amém? Na segunda carta ao Timóteo, nós podemos ver que Paulo está tentando motivar um pastor. Está tentando motivar um homem que outrora estava super motivado, estava super aceso. Um cara que estava fazendo um bom trabalho. E nós podemos notar que na primeira carta de Paulo para Timóteo, ele não estava tentando animá-lo. Ele estava exortando para ele ir em direção a um caminho, para pregar contra a conduta daquelas pessoas que estavam tentando desviar as pessoas do caminho do Senhor. Na primeira carta de Paulo para Timóteo, ele escreve numa prisão domiciliar. Em Atos, capítulo 28, versículo 30, diz que Paulo estava preso em uma prisão que ele mesmo alugou, Era uma forma de... Ele alugou uma casa, mas ele estava preso. Existiam pessoas fazendo a sua escolta, mas ele não poderia sair dali. Então ele escreve a primeira carta para Timóteo dentro de uma prisão domiciliar. Isso vai ser muito importante no caminho que nós vamos prosseguir aqui e entender isso. Paulo, ele escreve para Timóteo, exortando para que ele não desse mole, para que ele pregasse o verdadeiro evangelho, para que ele não desse ouvidos para as pessoas que queriam confundir as pessoas. Paulo, ele fala que Timóteo, você tem uma missão muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus está com você. A igreja de Éfeso, naquele momento, e a cidade de Éfeso também, tinha um grande desafio, que era a imoralidade sexual, que eram as pessoas abandonando a fé, os falsos deuses, a idolatria. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu venho dizer a você, pregue contra essas coisas. E quando Paulo estava em Éfeso, antes de escrever essa carta, a palavra de Deus diz que ele fez maravilhas, que ele orava as pessoas com imposição de mãos e elas recebiam o Espírito Santo. Quando Paulo estava em Éfeso, milagres aconteciam. Só que a palavra de Deus diz também que Paulo precisou sair daquele lugar. Daí então ele envia Timóteo para Éfeso.
Daí nós chegamos aqui na nossa segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo já tinha feito tudo aquilo que Paulo tinha lhe ordenado. Timóteo já ouviu os mandamentos que Paulo tinha escrito para ele. Só que na segunda carta nós encontramos Timóteo desmotivado. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Nós encontramos Timóteo cabisbaixo. Nós encontramos Timóteo talvez cansado do ofício de pastorear um lugar tão difícil. E Paulo ele vai usar uma ferramenta que eu queria compartilhar com a igreja, que é a primeira lição que nós devemos aprender no dia de hoje. Nós vamos aprender 3 lições durante essa mensagem, que é: um líder cristão ou um cristão, ele é um restaurador por excelência. Um cristão, eu e você, nós precisamos ser um restaurador por excelência. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar pessoas desmotivadas durante o caminho. E as ferramentas que nós vamos ter em nossas mãos é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós precisamos motivar essas pessoas. E Paulo ele escreve para Timóteo, ele vai falar assim para ele: lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, ou seja, ele lembra Timóteo das vezes que ele chorava na presença do Senhor. Ele vai falar para aquele homem desmotivado assim: ó, eu lembro de quando você chorava na presença do Senhor. Eu lembro quando você tinha amor pela palavra, amor pelas almas. Ele vai falar para Timóteo: Timóteo, eu lembro da sua fé, que não era fingida. Era uma fé sincera, era uma fé de coração. E Paulo ele vai usar a ferramenta da memória. E nós precisamos usar essa ferramenta nos dias de hoje. Como funciona essa ferramenta da memória? Um cristão, que ele é um motivador de pessoas, ele precisa lembrar a sua ovelha, o seu discípulo, o seu seguidor, dos seus melhores momentos na presença do Senhor. Do momento que você cantava e sentia a presença de Deus. No momento que você estava aqui com toda a intensidade do teu coração. E a palavra diz em Lamentações, capítulo 3, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque durante o caminho nós vamos estar, em algum momento, desmotivados. Durante o nosso caminho, em algum momento, nós vamos estar tristes. Porque acontecem coisas. A nossa vida cristã, ela não nos impede de passar por provas e tribulações. Se perguntasse para Paulo: Paulo, por que você não desiste? Paulo, por que você não acaba com isso? Vive quietinho no seu canto, sem perseguições. Paulo responderia assim: mas as leves e momentâneas tribulações não se compara ao peso de glória a ser reveladas em Cristo Jesus. Paulo ele lembrava do encontro que ele teve com Deus. Paulo ele lembrava das vezes que ele estava na presença de Deus e que aquilo foi tão forte que ele não poderia trocar por nada na sua vida. Então Paulo ele está falando para Timóteo: Timóteo, eu me lembro de quando você estava aqui com a sua fé sincera. Eu me lembro de quando você chorava na presença de Deus. E eu tenho algo para dizer para você, Timóteo. Reavivas o dom de Deus que há dentro de ti. E muitas das vezes eu converso com adolescentes. Volta e meia nós encontramos adolescentes desmotivados. O que é normal. Volta e meia
nós conversamos, né, nossa equipe de líderes, né, dos adolescentes, conversamos com adolescentes que falam: Jonathan, eu não estou sentindo a mesma coisa que eu senti no congresso passado, ou então no acampamento passado. Eu estou diferente, eu oro, mas não está a mesma coisa. E uma coisa que eu falo para eles, e eu tento mostrar, é que nós precisamos lembrar dos nossos melhores momentos com Jesus, para que então nossa fé seja acesa. Eu me lembro, todas as vezes que eu penso em desistir, Jonatas, eu me lembro da primeira vez que o Senhor falou comigo. Todas as vezes que eu penso que eu sou incapaz, eu confesso, irmãos, que quando eu preguei pela primeira vez, a minha vontade era nunca mais pregar. Eu falei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está mandando eu fazer isso, sendo que eu não sei? E todos os momentos que eu penso algo parecido ou nessa linha, o Senhor me traz a memória do dia que Ele me chamou. O encontro de Paulo com Jesus foi tão forte que nada foi capaz de tirá-lo do caminho. E eu acredito que cada um de nós temos experiências diferentes que nos levam a Jesus e nos levam a ficar num caminho firme, fortificado na fé. Eu me lembro que quando eu cheguei na Alemanha com 15 anos, para fazer 16, eu fui a primeira vez com a minha tia Maria. Eu era um adolescente, um jovem que não tinha uma vida espiritual definida no sentido de: eu vou ser isso aqui, ou então eu vou fazer isso aqui para Deus, eu vou ser um pregador. Eu não tinha isso. Eu era um adolescente aqui na igreja, participava do Dínamos, chegava bastante tempo atrasado porque eu tinha um medo absurdo de orar. Eu era o filho do pastor. O líder olhava para o filho de pastor: plim, vai orar. Então, para burlar o sistema, eu chegava uns 40 minutos atrasado. Eu vou chegar atrasado porque não vão me mandar orar. Então, quando eu chego na Alemanha com 15 para 16 anos, eu não tinha experiências de orar, eu não tinha experiências de ler a Bíblia, mas eu acreditava que Deus estava me levando para aquele lugar para realizar meu sonho. Deus foi bom comigo. O meu pensamento principal, o meu pensamento inicial era: Deus foi bom comigo e me deu a oportunidade de estar aqui. Mas eu não conhecia as formas de Deus trabalhar, eu não conhecia os caminhos de Deus. Até que então eu conheci um amigo da República Dominicana, ele era o meu tradutor. Eu não sabia falar espanhol, mas ele entendia o alemão e traduzia para espanhol para mim, do espanhol eu me virava. E ele me levou para jogar futebol na sua escola, e da sua escola nós jogamos, e eu conheci uma outra pessoa que era um italiano de 2 metros. E daí eles marcaram de jogar videogame na mesma semana. Eu falei: vamos. E naquela semana eu me vi em um lugar onde eu não sabia falar o idioma de ninguém, só sabia jogar o videogame. E eu não me importava com nada. Eu só se importava com o meu lazer e o meu sonho. E foi naquele momento, naquela casa, que o Senhor falou comigo. Na casa de estranhos, num lugar onde eu não conhecia, num idioma onde eu não falava. Foi o lugar onde o Senhor marcou para falar comigo. E eu acredito e tenho plena convicção que o Senhor ainda não falou com você. Não espere um lugarzinho que você esteja preparado. Ou o Senhor vai falar comigo dessa forma: Deus preparou um lugar onde eu não esperava.
Me lembro de estar jogando videogame e esse italiano largou o controle do videogame e começou a dedilhar um violão. E na Europa nós conhecemos que é um lugar frio, onde não se encontra muitas igrejas, um lugar onde é raro você ver pessoas evangélicas e você não consegue encontrar uma igreja tão facilmente. Confesso que naquele momento eu não estava procurando uma igreja, mas quando aquele italiano pegou o violão e começou a dedilhar, era um hino internacional. E quando ele tocou aquele hino internacional, foi quando o Senhor falou bem forte no meu coração: canta junto com ele. Senhor, mas eu não sei cantar, canta junto com ele. E nós começamos a cantar juntos naquela sala que Cristo movia montanhas e tinha poder para curar, tinha poder para salvar, e a presença de Deus foi manifesta naquele lugar, e foi ali que o Senhor falou comigo o que Ele faria na minha vida. Num lugar diferente, num ambiente esquisito, eu ouvi a voz de Deus. Então todas as vezes que eu vou desistir, toda vez que nós vamos desistir, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz fé, aquilo que nos faz agarrar num caminho, aquilo que faz a gente não desviar do caminho de Deus. E eu tenho uma pergunta para você: o que te traz esperança? O que te faz vir todos os dias, todos os domingos aqui adorar esse Deus? Glória a Deus por isso. E a segunda lição que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela não está enjaulada, acorrentada. Paulo, ele estava no seu pior momento. No início eu disse que na primeira carta ao Timóteo, Paulo estava numa prisão domiciliar. Quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele já está na pior prisão de sua vida. E é nessa prisão que ele vai ser martirizado, né? Ele vai morrer por Jesus. Ele está numa prisão onde ele não tem mais, ele não nutre, né, a perspectiva de sair daquele lugar. Mas o interessante é que, mesmo num lugar onde ele estava preso, o lugar onde ele não tinha perspectiva de sair, a palavra de Deus não estava presa. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, por favor. Paulo diz assim: é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele estava num lugar difícil, ele estava num lugar preso, ele foi abandonado pelas pessoas que caminhavam junto com ele, mas ele tinha plena convicção de que a palavra de Deus não estava presa. Ele tinha convicção que a palavra de Deus tinha poder. E nós vamos aprender e ver alguns motivos por que Paulo foi abandonado. E na nossa caminhada cristã, muitos vão nos abandonar pelo mesmo motivo. Paulo, ele era constantemente preso por conta do evangelho. Paulo, ele era constantemente envergonhado por conta do evangelho da salvação. E muitos, por medo de retaliações, abandonavam Paulo. Muitos, por vergonha de Paulo estar sempre preso, abandonavam também. E nós temos também pessoas que se entregaram aos prazeres desse mundo.
Muitas das vezes nós vamos caminhar com pessoas que vão nos abandonar. Muitas das vezes ficamos frustrados, que nós estamos caminhando com alguém, nós estamos firmes. Essa pessoa nos ajuda no ministério, essa pessoa nos ajuda a se aproximar de Deus. Eu falo isso porque eu estou hoje aqui pregando, eu entendi, o Senhor fez eu entender o meu ministério, e muito isso eu devo aos meus amigos que me aproximaram de Deus. E durante o caminho, pessoas que vão nos ajudar, que vão nos ajudar a chegar a Jesus, vão abandonar esse caminho. Eu tinha um amigo que nós fazíamos faculdade juntos, e ele era muito mais crente do que eu. Ele falava que subia um monte 3 vezes por semana, e ele namorava, eu também namorava a Thaís, ele dizia: você não sobe um monte com a sua namorada, não? Eu falei: não, nunca subi não. Ele: meu Deus do céu, que crente você é. Mas ele compartilhava da mensagem de Cristo junto comigo. Mas chegou um momento que nós recebemos juntos uma palavra lá na faculdade, que até o 10º período nós iríamos se desviar do caminho. Um amigo chegou e falou assim: eu vou desviar vocês dois, vocês vão ver, e vocês vão conhecer o que é felicidade verdadeira. Eu me lembro de receber essa palavra. Logo, eu, como um bom crente, eu falei: tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Mas eu me lembro que nós permanecemos no caminho, mas eu precisei trancar a minha faculdade e seguir um novo caminho. Eu voltei para o futebol e larguei a faculdade. Naquele momento eu estava fazendo faculdade de engenharia. Voltei para a Europa. E quando eu chego na Europa, quando eu estava 2 meses na Europa, eu recebi um vídeo. Recebi um vídeo do meu amigo que caminhava comigo na fé, em coma alcoólico. E aquele mesmo amigo que liberou a palavra falando que a gente iria se desviar, ele mandou uma mensagem, o vídeo com a legenda: aí o seu amigo. Muitos de nós vamos caminhar com pessoas que vão estar na mesma fé, que vão seguir o caminho junto com a gente, mas no meio do caminho vão se desviar, se entregar aos prazeres do mundo. E nós precisamos ser um motivador. Nós precisamos ser, como nós falamos no início, restaurador de pessoas. Nós precisamos ser profetas direcionados do céu para as pessoas. Nós precisamos entender a nossa posição aqui na terra. Nós não nascemos para ter o melhor trabalho, nós não nascemos para ser a pessoa mais legal da região. Nós nascemos para conhecer Jesus e para falar do amor de Jesus para essas pessoas. E Paulo, na 2ª carta a Timóteo, ele tem esse grande objetivo de reacender, de reavivar Timóteo na fé. Paulo, ele tinha a experiência de pessoas que caminhavam com ele, mas não caminha mais. Paulo, ele tinha essa experiência. E mesmo preso, Paulo, ele tinha a convicção de que a palavra de Deus não estava presa. E isso é maravilhoso. Não tem como não me lembrar das experiências que eu tive na Alemanha, porque foram muitas. Eu não imaginava viver tão intensamente o Evangelho em tão pouco tempo. Eu não imaginava fazer evangelismo num lugar onde eu não falava o idioma. A missionária Maria está ali, ela não me deixa mentir, que Deus foi fazendo as coisas de maneira muito rápidas com a gente naquele lugar.
Aquele amigo que eu contei no início, que começou a cantar um hino internacional junto comigo, se tornou um ministro de louvor da nossa igreja naquele lugar. Aquela família se tornou realmente uma família para mim. E se tornaram não só membros, também como pessoas que ajudavam a pastorear naquele lugar. E quando nós fazíamos evangelismo, geralmente era no carnaval, na Alemanha, nós tínhamos várias barreiras para enfrentar. Primeiro, era a barreira do idioma. Segundo, que falar de Jesus era igual aquelas pessoas no shopping tentando entregar perfume para a gente, sabe? Que a gente tenta passar, eu não quero perfume, eu não quero esse produto. Ou pessoas tentando nos vender coisas na rua. Falar do Evangelho era uma coisa muito, mas muito difícil naquele lugar. E nós tomamos posse da palavra que Deus tinha nos dado e começamos a pregar o Evangelho naquele lugar. Mas nós tínhamos muitas e muitas coisas contra nós. Como eu disse, a barreira do idioma, pessoas não queriam ouvir de Jesus. Gente, era uma coisa totalmente diferente que nós vemos aqui no Brasil. Quando a gente fala Jesus para as pessoas, é como se fosse uma ofensa. É como se fosse algo, o que você está pensando da tua vida que você está falando isso comigo? Mas nós acreditarmos que a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus não está presa a idiomas, a palavra de Deus não está presa a locais, a lugar específico. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus não está presa. E eu creio no poder da palavra de Deus. No Evangelho de João, ele inicia falando que no princípio ele era a palavra estava com ele e ele era a própria palavra. E tudo que foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se faz. Então nós precisamos tomar posse do Deus, da palavra que nós servimos e viver intensamente esse Evangelho. Nós precisamos ser um motivador de pessoas. Nós precisamos apresentar a palavra de Deus de maneira eficaz. E entender que nós somos instrumentos de Deus para essa geração. Eu gosto muito de falar desse assunto, de falar de Jesus, de evangelismo, porque são coisas que me marcam. Eu me lembro de fazer eu sempre conto isso, eu via bastante pessoas vindo para Jesus através dos meus pais. Meus pais pregavam a palavra e pessoas aceitavam Jesus, eu achava isso maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilhoso pregar o Evangelho de Cristo e pessoas aceitarem Jesus. E dentro do meu coração foi surgindo uma vontade, de fazer isso também. Convivi mais de perto com a minha tia Maria e ela também falava de Jesus para todo mundo que ela via. Depois eu comecei a ouvir, as pessoas falando na igreja que quando uma alma se converte, há uma festa onde, gente? No céu. E eu comecei a pensar, meu Deus, meus familiares têm um salão de festa no céu. Porque muitas pessoas aceitam Jesus através deles. Não porque eles são bons ou porque eles são maravilhosos, mas porque o próprio Deus usa os meus familiares para falar de Jesus. E foi criando esse desejo de aceitar, de falar de Jesus para as pessoas, para elas se converterem. E no evangelismo que nós fazíamos na Alemanha, muita gente se negavam, não queria ouvir, não queria saber de Jesus. Mas pouco a pouco, a mensagem de Jesus se espalhava naquele lugar. No início eu vi muitas pessoas rejeitando o Evangelho.
que nós queríamos levar para essas pessoas. Mas pouco a pouco, nós víamos famílias inteiras aceitando a Jesus. Nós fazíamos visitas nas casas e famílias aceitavam a Jesus. E nós tínhamos a plena convicção de que a palavra de Deus não estava presa naquele lugar. E o terceiro passo é que nós precisamos ter a humildade de entender que nós não estamos aqui porque nós somos bons ou porque nós somos talentosos. E o tema desse terceiro tópico e a terceira lição, ele é um versículo que diz assim: nós não amamos Ele primeiro, porque Ele foi quem nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E eu queria convidar a igreja a abrir em Tito, capítulo 3, versículo 2 ao 7. E quando eu estava lendo em casa esse versículo escrito por Paulo para Tito, eu achei maravilhoso, eu achei lindo, porque nós falamos aqui que nós precisamos ser um motivador por excelência, nós precisamos ser pessoas que falam de Jesus, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus não está presa, que para a palavra de Deus não tem barreira, que a palavra de Deus tem poder e nós somos instrumentos do Senhor Jesus nessa geração. E Tito, capítulo 3, versículo 2, ele vai falar algo extraordinário e eu queria ler junto com a igreja. Ele diz assim: antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tomamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas tem algo muito importante que nós vamos ler agora. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Senhor Salvador, então Ele nos salvou. Não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e da sua compaixão, para lavar, regenerador e renovar dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. O que ele estava querendo dizer aqui, que nós também éramos essas pessoas que precisavam ser motivadas. Nós também estávamos nesse lugar caídos, precisando de uma palavra. E foi o próprio Deus que se manifestou em nós. Então nós temos a revelação do que nós somos salvos por Jesus. Então nós precisamos entender que nós fomos achados por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui. Se você ainda não aceitou Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer: Ele já te aceitou para que você estivesse aqui. Ele te amou primeiro, Ele é o motivo de você estar aqui. E quando a gente faz, quando a gente prega, quando a gente canta, parece que é algo maravilhoso, que nós somos bons, nós somos fortes, mas sem a presença de Deus, sem a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes desse Espírito, dessa graça que nos salva, dessa graça que nos entende, dessa graça que nos capacita a fazer coisas iguais ou maiores que o Senhor Jesus fez aqui na terra. É maravilhoso entender que nós somos pequenos e dependentes do Senhor. É maravilhoso entender que nós não somos capazes de fazer nada se não for a graça de Deus.
Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos escravizados. Até que então a presença do Senhor, o Espírito do Senhor foi manifesto. Eu queria convidar a igreja que ficassem de pé em nome de Jesus. No início nós fizemos um exercício de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. No início nós fomos, a um lugar onde nós precisávamos pensar do melhor momento, que nós tivemos na presença de Deus. Nós pensamos, nós trazemos a memória, a gente trouxe a memória daquilo que nos trazia esperança. E nesse momento eu queria convidar a vocês a trazer a memória de quem você era antes de você ser resgatado por Jesus, o lugar de onde Ele te tirou. Nós não podemos viver ou passar esse dia sem pensar no lugar de que o Senhor nos tirou. Tem pessoas aqui que estavam largado na depressão e achavam que não ia sair daquele buraco, mas a presença de Deus foi manifesta naquela vida. Tem pessoas que achavam que o ministério já tinha acabado, não ia ser usado mais, mas a presença de Deus foi manifesta naquele lugar. Tem pessoas que achavam que não podia ser entendido, mas o Senhor entendeu. É maravilhoso saber que existe um Deus que cuida das nossas vidas. O que seria de nós sem a manifestação da presença de Jesus? O que seria de nós sem a manifestação de Deus nas nossas vidas? E eu convido a igreja mais uma vez a reacender o dom de Deus que habita dentro de você. Eu convido aqueles que ainda não entenderam o seu dom, não entendeu a sua posição na igreja, a levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, diga o que eu devo fazer. Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha mente, toma o controle das minhas ações. Eu convido a você que ainda não tomou a decisão de caminhar com Cristo, que não deixe esse dia passar. Não deixe de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque um dia você precisou ser reanimado. Um dia você precisou ter a sua fé reacendida, reacesa. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo você será um motivador de pessoas. Você será um mensageiro do Evangelho. Você será a pessoa que motivará outras pessoas. Em nome de Jesus, assim como Paulo disse a Timóteo, coloque um graveto nessa chama, nesse foguinho que está no seu coração. Coloque um pouquinho, coloca o graveto, depois coloca mais um pouquinho, depois coloca um graveto um pouco maior e acende então a chama de Deus que há dentro de você. Em nome de Jesus, eu convido aqueles que estavam desmotivados, aqueles que pensavam que não daria mais certo, que está aqui vindo na igreja por vir. O Senhor nessa noite deseja usá-los novamente. O Senhor nessa noite deseja reacender o fogo que há no teu coração. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a igreja: pessoas que estavam sentadas no banco por sentar, pessoas vão se levantar. Pessoas vão se levantar para o ministério. Vão ser mensageiros de Jesus. Vão ser motivadores de pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor que nos muda, é o Senhor que nos capacita. É a graça do Senhor que nos dá poder para realizar as coisas.
Não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pelo seu talento, mas é por Jesus que nos capacita. E eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo que a graça muitas vezes foi traduzido como favor não merecido. Está correto. Um favor não merecido. A morte de Jesus, nós não merecíamos. Nós não merecíamos tanto amor por nós. Nós não merecíamos essa graça em nós. Nós não merecíamos que Jesus sofresse e padecesse por nós. Mas Jesus, com a sua infinita graça, se entregou na cruz do Calvário, sofreu, padeceu por nós, pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e através dessa morte Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ele direcionou as nossas vidas para um novo caminho. Antes nós estávamos entregues à perdição, ao inferno, ao fim, mas Ele nos deu a possibilidade de estar junto com eles no céu. E a graça do Senhor também, ela pode ser traduzida como o poder capacitador. Muitos de nós pensamos que nós não temos capacidade de executar nada dentro da igreja. Muitas das vezes nós enxergamos um caminho tão distante para viver o nosso ministério. Muitas das vezes nós colocamos uma barreira gigantesca entre viver o Evangelho na igreja. Mas uma coisa eu tenho para dizer nessa noite: o poder capacitador está presente nesse lugar. Em nome de Jesus, levantemos as nossas mãos nesse momento para dizer: Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, Senhor, neste lugar. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, reaviva o dom que há dentro de mim. Senhor, desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu para uma obra extraordinária. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder capacitador nessa noite. Em nome de Jesus, que possamos ser tocados pelo Senhor nessa noite. Que possamos ser mudados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que possamos ser um motivador de pessoas, olhar os perdidos e pregar o Evangelho. Que possamos ter a convicção na nossa mente que a palavra de Deus não está presa. E que também entendamos que Ele nos amou primeiro. Não é pela força dos nossos braços, não é porque nós somos lindos, bonitos, fortes, não. É porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ei, aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.